E o Borré que falou de maneira aberta pela primeira vez na Alemanha exatamente sobre a sua próxima temporada. Ele deu uma entrevista de maneira oficial para o clube onde ele está, que é o Werder Bremen. E no vídeo hoje eu quero te falar algumas das partes da entrevista que ele disse, se tem algo sobre a saída dele, a possibilidade de saída ou não do Werder Bremen, tá bom? Além disso, também quero te falar um pouco mais sobre outra situação, que é a de um zagueiro que foi sondado pelo Internacional. O Inter, que está nessa busca de zagueiros, deve anunciar nessa semana a contratação do Robert Renan. E eu quero te trazer de um outro nome que esteve na pauta do Inter, está na pauta do Inter, e também de um zagueiro argentino, que o Inter está muito próximo de fechar, mas segundo o empresário do jogador, o Inter parou as negociações. Eu quero te explicar o motivo no dia de hoje sobre isso, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais atualizações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar aqui falando exatamente sobre o Borré. No dia de ontem a gente teve algumas notícias boas sobre a situação do Borré. Um jornalista da Argentina muito bem conceituado disse que existem grandes chances do Borré ser jogador do Inter na próxima temporada. Além disso, a gente recebeu mais algumas coisas do próprio empresário do jogador sobre essa negociação. E o fato do Borré hoje não ser jogador do Internacional é porque o campeonato alemão parou. Ele só volta a partir agora do dia 12 de janeiro, em função do Natal, Ano Novo, enfim, vai ter uma baita numa pausa lá no campeonato alemão, e todos os clubes pararam por lá, por isso que a negociação Borré, né, basicamente que está estagnada nesse momento, tá bom? Mas o Borré deu uma entrevista, saiu ontem na segunda-feira, dia 25 de dezembro, uma entrevista para o Werder Bremen, que é o clube onde ele está emprestado. Ele pertence ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, mas ele está emprestado para a equipe do Werder Bremen. E lá ele fez uma entrevista protocolar, por óbvio, uma entrevista muito parecida com a do Guerreiro. Lembra quando o Guerreiro saiu do Inter? Né? 2 semanas antes ele fez uma entrevista protocolar. Mas ele disse que está muito feliz na Alemanha, que está muito feliz que a família dele chegou só agora na Alemanha. Inclusive ele disse que está muito feliz também que ele teve agora o segundo filho dele. Disse que espera uma temporada muito boa, né? A partir agora dessa próxima temporada, o pós-natal, né? Que é a sequência da próxima temporada, né? A sequência da última segunda parte, né? Eles que fazem 2 anos uma temporada, né? Temporada 23 e 24, ele espera que esses últimos 6 meses sejam melhores. Inclusive ele citou que quer fazer mais gols junto com a dupla de ataque dele lá na equipe do Werder Bremen, e deu a entender que deve permanecer por lá na próxima temporada. Mas como foi uma entrevista para o canal oficial, para o clube onde ele está, realmente ele não ia falar que está saindo, ou que tem negociações para sair, ou alguma situação do tipo. E além disso, essa entrevista pode ter sido gravada já há um certo tempo, né? Não foi gravada agora desse dia 25 de dezembro, óbvio, até porque nesse dia 25 de dezembro ele tá aqui com a família dele curtindo o Natal. Mas uma outra situação também que eu quero te trazer, e aí saindo um pouco da situação do Borré, eu quero te falar sobre um outro jogador que esteve próximo do Internacional, que está próximo do Inter, mas por algum motivo o Inter desistiu da contratação desse jogador, pelo menos de momento, que é a contratação do Lautaro Giannetti. Para quem não conhece, esse jogador é um argentino, é um zagueiro, e nesse momento é um jogador que sim, tem essa possibilidade de vir ao Internacional. Segundo o empresário do jogador, eu conversei com o empresário dele, que é o Pedro Villarino, que é quem agencia a carreira do Lautaro Giannetti, e ele me disse que é uma negociação que estava muito bem avançada com o Inter, era uma negociação que estava andando e tinha uma grande tendência que ele fechasse como novo reforço do Internacional, no caso Lautaro Giannetti. Mas o Inter parou as negociações ali nos momentos finais, próximo ali da finalização para ser anunciado como novo reforço. Motivo do Inter ter desistido, pelo menos de momento, da contratação do Giannetti: o fato de cota de estrangeiros. Hoje o Inter tem no seu plantel 8 estrangeiros. A gente sabe que o Nico Hernandes vai deixar o Inter, a gente sabe que existe a possibilidade de Depena deixar o Inter, a gente sabe que existe a possibilidade do Gumalo deixar o Inter, e aí diminuiria a vaga de estrangeiros. Mas o Inter tem muitos estrangeiros hoje no seu plantel. Como eu te falei, são 8 jogadores, e se chegar ao Giannetti, por exemplo, são 9. Tem a possibilidade, como eu te falei, do Borré ou do Alário, aí já ficaria 10 jogadores, né? Existe a possibilidade do Nandes na metade do ano. Então o Inter não quer sofrer com essa possibilidade de ter tantos estrangeiros assim no plantel. Por isso que o Inter parou as negociações pelo Giannetti. Esse é o principal motivo do Inter ter desistido, pelo menos de momento, da contratação desse jogador. Lembrando que ele tá ficando livre no mercado agora, ele tava no Vélez Sarsfield, né? Ele é capitão, o ídolo lá no Vélez Sarsfield, tá saindo agora no fim do ano de maneira gratuita, porque não houve um acordo para uma renovação de contrato lá na Argentina, e por isso que ele tá ficando livre, tá bom?
mas o Inter tá avançando em outros zagueiros, né? Tem o Robert Renan, que como eu te falei lá no comecinho do vídeo, é um jogador que deve ser anunciado nessa semana como novo reforço do Internacional, e também o Inter observou uma situação de um outro zagueiro, que é a do Lucas Fasson. Tá? Quem é esse cara? Lucas Fasson é um jogador que começou nas categorias de base do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, perdão, em 2021. Foi vendido por 3 milhões de euros para o Lokomotiv Moscou da Rússia, tá? Desde lá, ele tá hoje ainda lá no Lokomotiv Moscou. E segundo informações, o Inter, o Corinthians e o Vasco sondaram informações desse jogador, tá? Quais as principais características? Eu conversei lá com o setorista de Atlético Paranaense e disse que é um cara muito promissor. É um cara de só 21 anos, é um canhoto, muito raro achar hoje dia dos zagueiros canhotos, e é um cara alto, 1,84 m de altura. Então ele é alto, é canhoto, é novo e é promissor. Tem características interessantes. Por óbvio, o Inter não faria um modelo de compra, certamente seria um empréstimo, tá? O Inter que já tá trazendo um zagueiro canhoto. O Robert Renan é um zagueiro canhoto. Para quem não sabe, o Robert Renan tem 1,85 m de altura, também 21 anos, e é um jogador que é canhoto. Então o Inter já está trazendo um jogador com esse cacuete. O Inter tem no plantel hoje de zagueiros mais um canhoto que é o Nico Hernandes. Mas esse, como eu te falei, como está saindo do Inter, a gente não pode contar muito com a possibilidade do Nico Hernandes para o ano que vem. Mas além dessas possibilidades, o Inter que está muito interessado no zagueiro, né? Tanto o Inter deve trazer 2 zagueiros nessa janela de transferências, um canhoto e um destro. Possivelmente havia uma expectativa que um pudesse ser estrangeiro e o outro brasileiro. Mas agora, com essa possibilidade do Borré, de nomes estrangeiros, a cota de estrangeiros e a possibilidade do próprio Gumalo e Depena não saírem do Inter, a tendência é que o Inter realmente traga 2 zagueiros brasileiros. Um vai ser o Robert Renan, que deve ser o primeiro reforço anunciado para a temporada de 2024. E o segundo nome a gente não sabe. Pode ser que seja esse Lucas Fasson aí que o Inter deu uma sondada, deu uma observada, mas pode ser também um nome assim um pouco de maior envergadura, um nome um pouco mais tentado, um nome um pouco mais experiente, porque o Inter vai perder zagueiros. O Rodrigo Moledo está saindo do Inter, o Nico Hernandes está saindo do Inter. O Inter, querendo ou não, vai ficar só com 3 opções para zaga, né? O Inter vai ficar só com o Vitão, o Mercado e o Igor Gomes. Tem também o João Dalla Corte, que vai jogar agora a Copinha, mas zagueiros mesmo, o Inter só vai ter 3. Com a chegada do Robert Renan, 4. Vai precisar de mais um nome, realmente, até porque o Igor Gomes seria, teoricamente, né, esse zagueiro assim, para ser o reserva do Vitão, mas é um jogador sempre um tanto quanto irregular, faz uma partida boa, outra nem tanto, então não se sabe muito ainda sobre a situação, por exemplo, do Igor Gomes, mas o Inter que nesse momento tem interesse na contratação de 2 zagueiros, sendo um canhoto e o outro destro. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual zagueiro que tu traria para o Inter, né, para essa temporada de 2024, essa semana que vai ser muito importante. O Inter que já queria ter anunciado a contratação do Robert Renan, tinha a contratação do Jean Lucas, o Inter tomou um chapéu pro Bahia, realmente deve ser um nome que não deve vir para o Internacional, a não ser que aconteça uma nova reviravolta. O Inter deve ter perdido esse negócio, porque o Bahia chegou com 8 milhões de euros pro Santos, e o Santos, como tá com o Pires na mão, tá querendo dinheiro a todo custo, aceitou essa proposta de antemão. Então muito difícil a situação do Jean Lucas, e realmente, por enquanto, o Robert Renan é o único reforço que tá realmente já engatilhado e pode ser anunciado como novo reforço, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!